pergunta que eu fiz para Augusto Mendonça foi a seguinte, para Armando Mendonça, perdão. O senhor acredita em alguma frase, palavra ou ato do presidente Augusto Melo? Ele disse que não acredita. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita no senhor? De tudo que está acontecendo, porque são 16 meses de gestão e todo mundo pulou do barco, o senhor ficou sozinho. Só para terminar, o senhor acha que o senhor ainda tem credibilidade para conseguir encerrar o seu mandato? O senhor prometeu, presidente, no dia 4 de dezembro de 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, que o senhor ia fazer a gestão mais transparente da história do Corinthians. O que a sua gestão não tem é transparência, presidente. Me desculpe, o senhor prometeu divulgar o relatório da Ernest Young ao vivo no site do clube. Não tem uma linha. O senhor prometeu a semana da transparência. Não tem uma frase, não tem um ato. Como é que o senhor quer, presidente? E eu gostaria de saber que as pessoas e os corintianos, eu não sou corintiano, mas eu trabalho na mídia há 32 anos. Como é que o senhor quer que a gente acredite no que o senhor diz? Por favor, presidente. Primeiramente, a Ernest Young fez um trabalho aqui na qual de consultoria que me foi vendido na época pelo diretor de futebol, que ele contratou a Ernest Young como auditoria. Foi feita uma consultoria que não deixa também de pegar algumas coisas, tá? E foi pego algumas coisas. Nesse sentido, por isso que tivemos que contratar a perícia, né? Tivemos que contratar uma auditoria independente, no qual foi pego agora, Prédio. Isso leva grande tempo, isso não é assim da noite pro dia, Prédio. São 16 anos que tinha um grupo aqui e a gente, apenas em um ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2 bilhões e meio de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Prédio. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Prédio, existe um complô todo orquestrado para nos tirar daqui justamente por isso, Prédio. Se nós não tivéssemos credibilidade, se nós não tivéssemos transparência, por que a gente estaria com tanta receita trazendo coisa que nunca se houve aqui dentro, Prédio? Eu te mostro agora, a gente tem agora uma proposta de 1 bilhão aí, chegando a 1 bilhão que nós estamos agora convocando o Cólica essa semana. Eu tenho uma proposta, Prédio, da minha promessa, que é construir o alojamento hotel, e já está fechado sem o Corinthians gastar um real com um dos maiores grupos de universidades. Eu tenho agora uma negociação com o estacionamento, que nós estamos agora sendo sócio do estacionamento, no qual a gente não recebe um real. Nós temos a transformação agora do facial, nós estamos agora trabalhando também na melhora da tiqueteira, onde o Corinthians deixa de ganhar milhões por ano. Tudo isso aí, Prédio, a gente está tendo coragem de trazer dinheiro para novo. A gente está diminuindo a receita, o Corinthians há quase 10 anos não tinha superávit, a gente nos 2 primeiros meses superávit, e só não tivemos superávit o ano passado, Prédio, porque foi detectado um erro no balanço de 2023, que está comprovado, Prédio, está comprovado, né? E já está no Conselho Fiscal o pedido de abertura do balanço de 2023. Tudo isso foi pego, Prédio. Então o que nós prometemos em termos de transparência está aí agora. O que precisa é se abrir as contas e provar onde está o erro. Mas, presidente, o Capelanes, presidente, desculpa interromper, mas assim, onde tá tudo isso? Essa é a pergunta que você faz, porque eu acompanhei, não vou mentir pra quem tá ouvindo aqui, eu não acompanhei as 3 horas praticamente de coletiva que o senhor deu na semana passada. Sim, mas assim, foi explicado tudo. Sim, mas assim, presidente, com todo respeito, muitos repórteres que de lá saíram com muitas interrogações, inclusive a gente aqui tem dezenas de interrogações, porque a forma como o senhor passa esse tipo de informação dá a impressão que o Corinthians vive no fantástico mundo, que tá tudo legal, que tá tudo bacana, que é superávit, que nós estamos deixando pra que isso aconteça. Mas então, presidente, eu entendo, mas o senhor tá trabalhando pra isso, mas assim, tem muita coisa ainda, me desculpe aqui o termo, mas muita coisa obscura. Vou dar um exemplo aqui, e muita coisa que me parece que é cortina de fumaça. Mas a gente tá tentando há mais de 6 meses um bate-papo com o senhor aqui, presidente, a gente não consegue bater um papo com o senhor. A gente tá aqui há 200 anos tentando bater um papo. A proposta de tudo que o senhor tá dizendo, eu mostro. Não, vou dar um exemplo aqui, ó. São mais de 80 contratações das categorias de base do Corinthians. Não é contratação, é parceria, viu, Capitão? Mas tem filho de... Só que já foi mandado embora 56. Mas filho de patrocinador, filho de conselheiro. A gente até agora não sabe se o Claudinei Alves, que é o diretor de base, tá lá ainda ou não tá, oficialmente. O senhor falou semana passada aqui, tem um jogador da base de 14 milhões de euros que o Corinthians abriu mão de vender, sendo que precisa de receita, e o próprio ex-diretor financeiro do clube falou que precisa vender no segundo semestre para equilibrar as finanças. Então, assim, tem muita coisa. Eu faço um apelo pro senhor que a gente possa bater um papo pessoalmente, presidente. Olha que legal, Capelanes. Quando eu assumi dia 2 de janeiro de 2024, o Corinthians não tinha R$1 no caixa porque o ex-presidente disse que pagou a caixa. E nós fomos confiscados 13 milhões. Eu recebi uma proposta de 8 milhões de euros no Wesley. Eu falei, chamei o empresário dele e falei, confia em mim. Esse garoto vai ser uma das maiores vendas do Corinthians. Eu conheço um pouco disso. Fui buscar dinheiro emprestado, fiz a folha salarial, segurei o Wesley e foi vendido por 25 milhões de euros. A mesma situação agora, Capelanes. A minha obrigação é buscar dinheiro e valorizar os meus atletas, que é o que vem acontecendo. Eu assumi em janeiro, o Corinthians não tinha um elenco. Hoje o Corinthians tem um elenco que vale 720 milhões, está comprovado, saiu até hoje isso. Tudo isso, Capelanes, no final do ano, eu renovei o contrato de todo mundo, tive que dar aumento para poder aumentar as multas e poder segurar esses atletas, como fiz. E tivemos um time e fomos campeão em cima do pior rival nosso. E agora a mesma situação, Capelanes. Eu não quero vender jogador, é claro que eu vou ter que vender, mas eu estou buscando receitas de outro lado para preencher o meu caixa. Tem que se vender? Tem. Fizemos a maior venda da história da base aí, sem o garoto ter dado um chute no profissional. Tive proposta, tá aqui, mostrei para repórteres que estavam na sexta-feira, de um time da França, no qual, para mim, para o Corinthians, não foi o suficiente. Não interessa essa forma de pagamento, e mesmo porque conversei com o Dorival, e o Dorival falou, presidente, vamos olhar melhor esse menino, se puder segurar, vamos segurar. Isso é valorização do meu ativo que eu tenho aqui, Capelanes. O Corinthians está voltando a vender bem atletas, o Corinthians não vende mais barato. O Corinthians agora está comprando atletas pontuais, sem gastar o que se gastava antes. Tive um ano difícil, Capelanes, onde eu tive que remontar a equipe, eu tive que pagar fundo de garantias atrasado, eu tive que pagar direitos de imagem atrasado, eu tive que pagar transferbanco, eu tive que pagar juros de 300 milhões, Capelanes. Não, a gente sabe, a gente fala isso. A gente mostra tudo. A gente fala, o senhor sabe que a gente bateu pra caramba aqui na renovação e transparência, a gente não tem lado aqui, o senhor sabe muito bem disso. Sim. Mas tem muita coisa aqui, mais uma vez, eu poderia fazer 200 perguntas, como meus amigos, companheiros aqui, tem 200 pra poder fazer também. Mas acho que a gente tiver condição de um dia sentar novamente tete a tete e poder bater esse papo fundamental. Vou estar no Corinthians ainda, presidente. Faço um convite para você e o Plécio ou quem mais quiserem. A hora que vocês quiserem, atendo vocês aqui com o meu financeiro, com todos os documentos que eu tô te falando, com tudo claro, limpo, transparente. A gente agradece. Vamos mudar de opinião na hora. Estamos fazendo um trabalho limpo, o Corinthians está voltando a ter credibilidade. O Corinthians hoje está fazendo o Corinthians sorrir. Estamos aí disputando o campeonato. O Corinthians está numa margem boa de pontuação. Enfim, o Corinthians hoje está no trilho para pagar dívida. Presidente, é que nós estamos com o horário muito apertado, então só pra gente ganhar tempo, vamos lá. Faça essa pergunta. Claudinei Alves, oficialmente, está ainda no Corinthians, presidente?
Ele está viajando, chega de viagem amanhã cedo e vou conversar com ele. Já tinha deixado claro que a gente já vinha falando isso para você ter uma ideia. Pode perguntar para toda a minha diretoria. Há uns 3, 4 meses atrás, para você ter uma ideia, já havia avisado a minha diretoria que eu iria fazer um remanejamento. A gente estava reestruturando novamente, como eu venho fazendo. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas e está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, que aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians. E muita gente estava atrapalhando o seu profissionalismo fora, o seu trabalho, e inclusive com família, porque aqui a pressão, vocês sabem disso, a pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Então, um ano de gestão, 6 meses, 7 meses, muita gente não se adapta e pede para sair. Mas estão todos conversando. Eu tenho o Yun, que é o diretor jurídico, que fez um bom trabalho no começo, é um amigo que está aqui, votou na gente, está no conselho, outras pessoas que também saíram, nos apoiam. Agora, tem aqueles que saíram, que tem algum problema, que vocês vão também mais para frente, a partir de amanhã, depois de amanhã, vocês vão saber de algumas coisas. E tá aí, cara, vão ter que provar, vão ter que justificar. A gente, o tempo todo aqui, a gente se defende, a gente não tem tempo para trabalhar. Eu tô aí com 1 bilhão que tá levando pro Core aprovar. Eu tenho aí agora 22 milhões, que é para construir hotel, promessa minha, e tá pronto, tá aprovado, passou pelo Compras, tá aí, que nós queremos, que é propriedade do Corinthians, do Core está aprovar. Já pedi uma convocação, liguei pro Dr. Miguel, ele tá vendo pra gente poder marcar a reunião pro Core, assim como eu fiz com o direito de TV, levei pro Core. Eu tenho aí, como eu falei, são 4 grandes propostas de receitas, dinheiro novo, onde nós, esse ano, a gente tem um projeto já de começar a pagar dívidas que a gente não vai gastar. O Corinthians esse ano é o único clube que não gastou, o único clube da Série A que não gastou R$1 em atletas, e nós estamos indo agora, lançamos agora os 2 balanços com superávit acima da média, e só não tivemos o ano passado, porque fizeram jogar 191 milhões pra nós, não é nosso, vocês vão entender, já auditoria independente, tudo já tá no Conselho Fiscal, já tá aprovado já essa receita que não é nossa, senão eu teria o ano passado um ano difícil, hein? Um ano difícil, sem time, pagando só dívidas e eu trazendo receita, isso porque esse cidadão que vai aí diz que a gestão não tem credibilidade. Faço questão de convidá-los para vir aqui, vai ser um prazer mostrar tudo para vocês, esclarecer, vocês vão sair daqui com uma outra opinião e vendo o trabalho que essa gestão está executando. A gente provo para vocês e mostra essa proposta de um time da França, porque falaram que é mentira. Tá aqui a proposta e mostrei para alguns repórteres na sexta-feira, coisa que também eu não queria falar, só que isso mostra algum trabalho. Quer dizer, a base tem um problema, mas fomos campeão no primeiro ano, vice-campeão no segundo, a gente dá oportunidade, as pessoas têm um tempo aqui de adaptação, se se adaptar, a gente tira e coloca outra. Presidente, olha só, em 1 ano e 5 meses de gestão, o senhor perdeu já quase 30 pessoas, entre diretores, entre funcionários, e perdeu algo que era importante para o senhor também, que é o apoio da torcida, a principal torcida organizada do clube. Não é isso que me falam. Não, mas a torcida organizada, por exemplo, que era contra aquele processo de impeachment do senhor alguns meses atrás, hoje já não se opõe mais. Isso é política, Capiote. Me mostra alguma coisa de errado, isso é política. Não, mas eu tô dando um fato aqui pro senhor. A principal torcida que era contra o impeachment, hoje já não se opõe. O senhor perdeu quase 30 pessoas da sua gestão em 1 ano e 5 meses. O senhor acha isso normal? Perdeu, é porque não é bom pro Corinthians. A maioria aí é funcionário. O Rosalá Santoro, por exemplo. Tá trocando funcionários. Isso já é um meio de economia. Isso é um meio que a gente está eliminando algumas situações que ganha muito, que não era nosso também, muitos ali não era nosso. A gente está tirando por economia sem necessidade. Se você for visitar o nosso profissional hoje, para você ter uma ideia, a economia que nós temos hoje em relação à gestão passada para essa, é absurda. Não tentaram me influenciar no cartão de crédito, Capiote. Para você ter uma ideia, a minha lisura, o que eu quero de melhor pro meu clube. Nunca um presidente aqui na história com 1 mês sem gastar R$1 no cartão de crédito. Eu tô há 16 meses no poder, nunca gastei R$1. Tá aqui, ó. O Corinthians, a única coisa que ele me paga é a gasolina, mais nada. Para você ter uma ideia, às vezes até lanche. Até me chamaram aqui de demagogo. Eu apago as luzes aqui, desligo o ar-condicionado como eu faço na minha casa. Eu trato aqui como a minha casa e minha empresa. Ou seja, 16 meses, Capiote, eu nunca gastei R$1 no cartão de crédito. Eu tenho um cartão corporativo onde tem outros. Mas o senhor não concorda que é estranho essa quantidade enorme de pessoas que deixaram a administração, que saíram? O Rosalá Santoro, que o senhor tratava como uma sumidade, saiu. Outros diretores que eram... Não, eu tô dizendo que outros... Você grava bem o que você tá falando, que você vai saber já. Calma, já você vai saber o que aconteceu. Ok? Não é só isso não, tem mais gente também. Aliás, Capiote, tem muita gente que a gente ia trocar, sabe? Olha, deixa eu falar que eu vou sair, tá bom, não tem problema, são conselheiros, são amigos aqui, são do Corinthians. Então não é bem assim, Capiote. A gente paga por uma coisa que não é verdade. E a gente mostra pra vocês aqui tudo, qualquer coisa que aconteceu até agora, a gente tá esclarecendo pra todos. Pra todos, Capiote. Eu peguei um time, eu peguei um clube aqui numa situação complicada. É meu dever trabalhar e é o que eu venho fazendo. Qual que é o meu dever como presidente, Capiote? Trazer receita, pagar dívida e colocar o clube em ordem. É isso que eu venho fazendo. Eu não tinha um time de futebol hoje, eu tenho um time que vale mais de 720 milhões de reais. Isso é um ativo pro clube. Se eu vender 700 milhões, Capiote, minha dívida já cai pra 1.800. Se eu pagar minha arena, ela cai pra 1 bilhão e 100. E eu, em apenas um ano, com toda essa dificuldade, Capiote, em apenas um ano, com isso beirando a segunda divisão do Paulista, beirando a Série B do Brasileiro, Capiote, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita. Com tudo isso, imagine o Corinthians num outro patamar, brigando por título, quanto a gente tem receita? Fora esses 1 bilhão e 800, meu Capiote, tem mais 1 bilhão para ser fechado essa semana, com mais algumas outras, eu vou passar de 3 bilhões de reais. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para o clube de futebol da América Latina. E essa gestão não tem credibilidade? Umas pessoas viram aí numa rádio tão importante falar tanta besteira. Por quê? Vai entender por fora, e já daqui a pouco vocês vão saber. Isso é política, querem me derrubar por quê? Porque a gente tá arrumando o Corinthians. E para eles não é bom arrumar o Corinthians. O Corinthians não tinha condições de sair disso se não buscasse receita. E eu busquei receita e estou cortando muita despesa. Então muita gente está saindo daqui porque a gente está também cortando despesa. E vocês vão entender. Vocês já estão vendo aí os balanços que nós estamos colocando direto e vamos colocar agora os outros no outro bimestre. Vocês vão ver o que tem de superávit. Vocês vão ver o projeto para daqui para frente começar a arrumar a casa. Que agora é só pagar dívida. O Corinthians hoje, eu montei um elenco, eu montei uma estrutura no qual eu não peguei. Aí muita gente quer jogar isso pra mim, uma dívida de 2 bilhões e meio, quer jogar pra mim uma gestão de 16 anos em um ano. Pô, se não me deixam trabalhar, você acha que isso é o quê? Isso é perseguição, cara. Isso é golpe, que é o que eles estão tentando fazer aqui. Ô, presidente, fazer um questionamento, na verdade, é só uma sublinhada. Tem muita gente que acompanha a gente, acabei de receber informação de uma pessoa muito próxima, né, ou que conhece o ambiente do Corinthians. Essa pessoa me falou que o Claudinei Alves estava no sábado e no domingo frequentando o Parque São Jorge, inclusive acompanhando o Sub-20. O senhor falou agora há pouco que ele estava viajando. Ele estava durante a semana, ele estava, como ele é normal, ele é sócio, mas atualmente ele está viajando, ele está no Paraná visitando a mãe, negócio de saúde. Eu deixei muito claro quando ele viajou, não sabia, liguei para ele, falei, vamos conversar com você pessoalmente, mas já havia avisado, não só ele, já havia avisado toda a diretoria, pode perguntar para os diretores, eu venho falando isso,
assim como eu troquei a diretora social, que também vocês vão entender já, entendeu? Cadigar com algumas outras coisas, enfim, eu já deixei muito claro, olha, a gente vai fazer um remanejamento de diretoria, isso é normal no ministério do país, do governo, da prefeitura, enfim, isso é normal você trocar diretores. E outra, eu abaixei um decreto de 30% em cada departamento, menos no futebol, que a gente não vai abrir mão, porque já provou que o futebol, ele sendo competitivo, a gente traz grandes receitas, então eu economizarei de departamentos para que a gente possa investir em outras situações, e sempre deixei claro, vai se trocar diretoria e tem metas hoje para cumprir. E estamos eliminando salários altos que nós pegamos aqui desde a gestão passada, e a gente está eliminando algumas situações, trazendo profissionais capacitados. Tá aqui, ó, vocês são meus convidados de honra, venham tomar um café, traga todas as suas dúvidas e a gente vai esclarecer tudo para vocês. Eu tenho certeza que no próximo o programa de vocês vão falar uma outra situação. Tá aqui, a gente está mostrando para todo mundo, a gente apresentou na Corinthians TV, ao vivo, todo o balanço, tá tudo esclarecido, tá tudo explicadinho. Presidente, só pra gente encerrar, você falou mais de uma oportunidade que a sua gestão tá levando o Corinthians para um outro patamar. Do ponto de vista financeiro, o balanço apresenta um aumento na dívida de 599 milhões. Você fala que desses 192 são contingências bancárias do último ano da gestão do Willian. Sendo assim, na melhor das hipóteses, seriam 407 milhões de aumento na dívida sob sua responsabilidade. Como que isso transmite ao torcedor alguma perspectiva de que o clube está ficando mais saudável do ponto de vista financeiro? Na Betano, você tem mais de 4.000 jogos para se divertir de forma segura. Vire um craque em Ronaldinho Spins. Encontre os símbolos iguais e seja o artilheiro dos prêmios. Confia, Betano. Bom, primeiramente são 590 milhões, tira 191 deles, cai para 407. Desses 407 tem 150 milhões que é uma antecipação da Liga, no qual, a partir de acho que setembro, outubro, novembro, não me lembro a data, nós pagamos isso sem juros. Se a gente for usar isso, aí a gente paga um juros que é o menor do mercado, que isso foi aprovado unanimemente pelo CORE. Então, se você tirar isso, dá mais 250 milhões. Aí tem algumas situações que a gente pagou, que incluiu, ou seja, eu gostaria de explicar, isso é mais a parte financeira, é uma parte burocrática. Hoje, já foi apresentado ontem, a minha dívida líquida é de 88 milhões, só que eu tenho um ativo de 720 milhões de atletas, se eu vender um agora, eu pago e ainda sobra dinheiro. Tá? E eu tenho superávit, tirando esses 90 milhões, de 9 milhões e meio, que há 10 anos o Corinthians não tinha isso. A gente já está, não só o ano passado, que se inclui isso na gestão passada, já os 2 primeiros meses, agora os 4, eu tenho superávit que há 10 anos não se tinha no Corinthians, e com um ativo de mais 700 milhões e pagando as coisas. Quer dizer, isso o torcedor não sabe, porque eles jogam uma enxurrada na imprensa para nos sufocar, que é isso que eles querem, mas aqui não vai ter isso, a gente está trabalhando em prol do Corinthians, a gente vai até o final e vamos brigar, e estamos mostrando para todo o torcedor como o Corinthians está acontecendo. Ou seja, eu assumi o Corinthians, fui buscar dinheiro fora, segurei um ano o ingresso congelado na arena, para que o torcedor fosse na arena e com essa visibilidade eu buscasse receita nova, e deu tudo certo. 34 jogos batendo recorde de público, recorde de receita, há muito tempo você não via tanto corintiano procurando ingresso, fila para comprar camarote, fila para comprar cadeira cativa, que há muito tempo você não via. Há 16, 17 meses eu estou dentro do clube social sem aumentar a mentalidade, em prol do Corinthians. Eu aumentei mais de 4.500 pessoas dentro do nosso clube. O ano passado tivemos um superávit na arena, que eu acho que não posso estar falando besteira, mas não lembro de ter acontecido superávit na arena, porque estamos criando evento, tivemos mais de 12 milhões passados pelo conselheiro Wilmar Vitalício, do grupo do Vitalício que me passou, são 12 milhões de superávit o ano passado na arena, que eu não me lembro de ter sido superávit na arena. Enfim, tudo isso estamos fazendo em prol do Corinthians, reformulando o Corinthians, revitalizando o clube social, pintando, arrumando departamento, troquei o assoalho das quadras, coloquei para placar, troquei areia, estamos reformando o quadro. Enfim, tudo isso aí sem dinheiro, e reformando e pagando dívida. E o Corinthians começa no outro patamar, quer dizer, o que tem de errado? Não temos nada de errado, ao contrário, o que tem de errado é que está incomodando muita gente. O que tem de errado é que nós estamos trocando contratos que não eram bons pro Corinthians, por contratos ótimos pro Corinthians. O Corinthians não tinha receita de YouTube, pra você ter uma ideia. 920 mil foi detectado, o Corinthians nunca recebeu isso. Nós descobrimos isso. O Corinthians hoje recebe esse dinheiro novo. Entendeu? O Corinthians não recebia R$1 de estacionamento. Agora nós vamos ser sócio de um estacionamento, onde a gente vai ter uma proposta de 30% dia de jogos e 40% de evento. Ou seja, o Corinthians também não tinha receita em outras situações que nós estamos trazendo, que é isso que falta agora assinar o contrato que vamos assinar essa semana. Tá bom, presidente, olha, é o seguinte, 9 e 8, em 22 minutos começa um jogo de futebol, uma transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, jogo do São Paulo. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu quero aqui publicamente convidá-lo para estar conosco na pizzaria. O senhor está convidado para ir na pizzaria com a gente na próxima segunda-feira para falar mais a respeito disso, para falar mais... Segunda-feira eu vou estar... Segunda-feira é o impeachment, é 27 então. Mas se tudo terminar em pizza, tá o dia certo. É isso mesmo. Prédio, você sabe que eu admiro vocês todos, nunca deixei de ir, nunca deixei de falar com ninguém. Tá aqui, é claro. Gostaria que vocês viessem tomar um café, tira uma horinha, vem aqui tomar um café com a minha diretoria. Todas as dúvidas, tragam, nós vamos explicar para vocês. Mas qual diretoria, presidente? De repente já muda aí, todo dia muda um, né, presidente? Vamos ver aí, até a gente chegar. Não, aqui não muda, ao contrário. Tem pessoas qualificadas, pessoas competentes, para você ter uma ideia que está aceitando o desafio, como o caso do Alexandre, por exemplo, diretor financeiro, como o caso do Dr. Ricardo, que aceitou o administrativo, como o caso do Sérgio Murilo, que aceitou a institucional, enfim, como tem o Dr. Salles, que aceitou a diretoria de marketing estatutária, todo mundo, e são pessoas muito qualificadas que estão aceitando esse desafio, porque sabe que a gente está fazendo uma gestão limpa, transparente e honesta. E só para responder a pergunta, o Claudinei não estava no clube aqui esse final de semana, ele está viajando, então alguém passou a informação para vocês errado, tá? O Claudinei não estava aqui esse final de semana. Perfeito. Presidente Augusto Melo, muito obrigado por estar conosco aqui, boa sorte aí ao senhor na próxima segunda-feira e espero recebê-lo aí, nós esperamos aqui recebê-lo na pizzaria, para um programa, enfim, para a gente continuar essas informações ao torcedor corintiano, que é o mais importante. Muito obrigado e boa sorte ao senhor aí, viu? Obrigado, quero receber o Prédio Capelanes aqui. O maior prazer. Está convidado, será um prazer, pode marcar semana
semana que vem, quero recebê-los com o maior prazer, vocês vão entender tudo que está acontecendo aqui, com documentos, com provas de tudo que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui, igual por falar, que é mentira, que eu não tenho proposta de um garoto de 17 anos. Mostro pra vocês a proposta, papel timbrado de um clube da França. Não, mas tem muita coisa, né, presidente? Olha, eu não vou mentir, eu fiquei decepcionado com a gestão, eu não acredito em muita coisa, bilhão pra cá, bilhão pra cá, mas vamos sentar, vamos conversar, vamos entender isso aí. Vem aqui que eu te mostro, Capelani. Vamos sim. Vem aqui que eu te mostro. Tá bom. Capelani, faz a soma, são 1.150 de TV, 330 de placa, 309 de master. Mas cadê tudo isso? A pergunta que a gente gente faz, a gente não vê nada, essa transparência toda aí, a gente como não não vê vê, isso. tem contratos aqui, Capelani, vem que eu te mostro o contrato. Vamos, a gente marca assim. Tá bom. A gente marca. Presidente, muito Você obrigado. vai ver que vai mudar de ideia. Vamos sim, semana que vem estarei aí, com certeza. E esse outro 1 bilhão que eu tô falando, já pedi pro Core, já pedi pro Dr. Miguel que marque a reunião até quinta-feira, que nós vamos assinar esse contrato até sexta-feira. Marque, nós vamos mostrar pra vocês as outras entradas que tem aqui. Tá tudo em contrato, tudo documentado que eu tô falando. Estaremos Eu falo pra vocês que o que a gente fala é verdade. Obrigado, presidente. Sucesso aí, muito obrigado, boa sorte. Empresário, quero te dar um